Sei que tu és o Senhor.
povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, sim Senhor, a tua igreja te adora. E canta Ele, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a Ele, a tua igreja te adora, Senhor, a tua igreja te adora. Cante a Ele, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante a Ele, a igreja adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Igreja te adora.
Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala o meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada aqui quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm com um turbilhão, a quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração. E a arrebentação querem me assustar. No silêncio, venha comigo falar. No silêncio, venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão, a quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração. E a arrebentação querem me assustar. No silêncio, venha comigo falar. No silêncio, venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que meu coração é teu pra sempre. Vou te Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão, a quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração. E a arrebentação querem me assustar. No silêncio, venha. No silêncio, venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é
sempre vou te amar. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante! Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo. Mesmo assim se
entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Cante mais uma vez. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a mais uma festa do Ágape. Hoje nós estaremos prosseguindo com a série das marcas do avivamento. Estaremos abordando a marca Vida no Espírito. Que você possa estar com seu coração disposto a receber, que haja em nós um desejo, né, uma vontade de receber uma porção de Deus, sabendo que não se esgotam aqui, mas que possam ativar a nossa fé para buscar viver verdadeiramente no Espírito. Então, que muita coisa seja revelada hoje através da palavra, e para isso eu convido você para orarmos, para pedir essa direção de Deus, né, do Espírito Santo, que revela todas as coisas. Então, vamos orar neste momento. Você, juntamente com a sua família, ou com todas as pessoas que estiverem aí, ou sozinho, tá? Que você possa estar declarando com a sua boca que você recebe essa palavra, que você deseja viver no Espírito, caminhar no Espírito, e assim nós vamos crescer juntos. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça por mais essa oportunidade e te convidamos, amado Espírito Santo, a ministrar o nosso coração. Nós declaramos em nome de Jesus que o nosso coração é uma terra boa, que absorve a tua palavra, que realmente retém dessas águas e que nós estamos crescendo, Pai, nesse tempo para algo que tu mesmo tem determinado para nós. Nós te louvamos, nós te rendemos adoração e que tu possa, ó Deus, reinar em cada vida que está nos ouvindo ou nos acompanhando em algum lugar, Senhor, que verdadeiramente essa palavra venha trazer luz, venha trazer entendimento para esse tempo que estamos vivendo e para cumprimento do propósito, ó Deus, que tu tem para cada um de nós. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E vamos falar então sobre vida no Espírito. E viver no Espírito é permitir que o Espírito Santo lidere as nossas vidas, entendendo que viver é andar, né? Que é algo realmente diário, que é um prosseguir. E nós temos um rema que fala sobre isso, o rema 2017, diz assim: vida no Espírito não são apenas expressões emotivas e momentâneas. Viver é andar. Vida no Espírito é fruto. Se vivamos no Espírito, andemos também no Espírito. Não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito, vivam no Espírito, encham-se do Espírito, ele é o opositor da carne. Então, viver no Espírito verdadeiramente é caminhar, é prosseguir na direção do Espírito Santo, ou nós podemos dizer também guiados pelo Espírito Santo. E aí eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos aqui que nos chamam a atenção para esse ser guiados pelo Espírito Santo, realmente caminhar com o Senhor. No primeiro versículo, de Romanos 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E no versículo 14, vai lá para o versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, que tremendo saber que nós podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo, e há um testemunho, há uma convicção no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então é importante nós compreendermos que para ser conduzido pelo Espírito, nós precisamos estar atento à voz de Deus. Então a gente vai abordar também sobre essa questão, sobre compreender a manifestação da voz de Deus. Em Hebreus 3, versículos 7 e 8, diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então, que verdadeiramente a gente possa estar aberto para essa compreensão e a revelação do que Deus tem para nós, nessa condução, nesse viver no Espírito. E na semana passada eu citei um pouquinho sobre o caminho santo, que Isaías profetizou sobre o caminho santo, revelando, que esse caminho é Jesus Cristo, e que nós não estaríamos caminhando sozinhos neste caminho, teríamos um guia, e o Espírito Santo nos guiaria, e nós não erraríamos esse caminho, e que nós seríamos conduzidos, nós ouviremos uma voz que vai revelar a nós: este é o caminho, andai por ele. Então, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, verdadeiramente se cumpre também o que está em João 10, 27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, é algo que é conquistado, pela nossa dependência dele, da nossa comunhão com o Espírito Santo. É impossível ser guiado pelo Espírito Santo se você não mantiver um nível de comunhão com o Espírito Santo, uma sensibilidade para compreender a voz dele. Então, falando sobre esta voz, é importante a gente frisar que Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras, e que nós não podemos limitar o mover e o agir de Deus de uma única forma. Então, a gente sabe pela Bíblia, pelo estudo bíblico, que Deus falou audivelmente com muitas pessoas. Há relatos bíblicos comprovando isso, que Deus falou com Moisés, que Deus falou com Elias. Então, algumas pessoas ouviram a voz de Deus audivelmente. Eu confesso para você que eu ainda não ouvi a voz de Deus audivelmente dessa forma, mas prossigo, buscando alcançar. Porém, há outras formas de ouvir essa voz de Deus. Essa voz de Deus é uma testificação, é um testemunho no nosso interior. Como diz lá o versículo, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, muitas vezes, nós ouviremos a voz do Senhor no nosso espírito, no nosso interior. E nós saberemos que aquela voz vem do Senhor. Verdadeiramente, Ele nos conduz e Ele nos dirige a tomar decisões, a fazer algumas coisas, muitas vezes a socorrer alguém. Nós podemos sentir no nosso íntimo o desejo, uma convicção, um testemunho mesmo de que nós precisamos ajudar alguém financeiramente ou apenas ligar para uma pessoa. E nesse momento que você tem essa impressão, que é uma convicção, você deve obedecer. Isso é vida no Espírito. Você precisa obedecer os comandos. Você precisa estar sensível para compreender que Deus está lhe conduzindo, lhe dirigindo a fazer alguma coisa. Então, a nossa obediência à voz do Espírito Santo vai fazendo com que nós cresçamos,
e Deus possa então estar nos conduzindo a níveis maiores, a níveis mais altos. Mas se muitas vezes nós ignoramos, né, e nós ficamos nos nossos pensamentos, que não são poucos, e ficamos duvidando, não, isso é algo meu, isso não vem de Deus, eu não vou fazer isso, eu não tenho nada com esse problema, e você muitas vezes não está disposto a atender a voz do Espírito, então não espere de Deus coisas maiores, porque Deus começa, né, nos conduzindo nesse caminho santo, nos dirigindo nessa vida do Espírito, sendo guiado pelo Espírito de forma sublime, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Então nós temos relato bíblico, né, sobre quando Deus realmente falava com pessoas e conduzia e sinalizasse. Eu gostaria de compartilhar no livro de 1 Reis, um pouquinho da trajetória de Elias. 1 Reis 19, eu vou ler alguns versículos aqui, uma condução, né, da voz do Senhor, do Espírito de Deus, aqui no Antigo Testamento, a forma da manifestação dele. E nesse relato bíblico conta que Elias estava fugindo de Jezabel por causa de uma ameaça, e no versículo 4 diz que ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E naquele lugar ele deitou, ele dormiu, né? E a Bíblia diz que ele foi acordado, né? Diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Então, além de ouvir a voz, ele foi tocado e foi instruído a comer, e ele comeu e se alimentou, voltou a dormir, voltou a deitar. O anjo do Senhor novamente o acordou, o despertou, ele ouviu a voz, e na segunda vez ele levantou e comeu, e a Bíblia diz que aquela comida o sustentou, que ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou em uma caverna, ele estava em um momento de crise, nós podemos dizer, emocionalmente abalado. Ele estava em um momento de profunda tristeza, desejando, né, até a própria morte, mas ele foi tocado e visitado pelo Senhor, que não desistiu dele. E há uma pergunta que se repete nesse contexto, que é: o que fazes aqui, Elias? Então, muitas vezes Deus faz isso conosco, como se ele estivesse perguntando: o que fazes aqui? Aonde você está emocionalmente? Por que está parado aqui emocionalmente, sendo que eu ainda tenho algo além para você? E nesse contexto, nessa conversa, Deus se revelou para ele. O Elias ficava sempre declarando, né, que ele era extremamente zeloso, que ele tinha feito muito pelo Senhor, mas que estavam buscando tirar a vida dele. No versículo 11, Deus o convida a sair para fora da caverna, para que ele se manifestasse a Elias. Diz assim: e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, né? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel
deixar o teu concerto, derribar os teus altares e matar os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Então eu quero chamar a sua atenção a algo aqui sobre a voz de Deus, porque muitas vezes nós estamos buscando ouvir a voz de Deus e de alguma forma nós pensamos que Deus vai estar nas grandes manifestações, nos grandes movimentos, nos grandes barulhos, né? E muitas vezes o Senhor se revela por uma voz mansa e delicada. Nós podemos usar o termo aqui que nós conhecemos, que é o sussurro paternal de Deus. Então, a voz do Senhor, esse sussurro paternal de Deus, nós podemos ouvir quando nós temos comunhão com o Espírito Santo. Se você parar um pouco para essa compreensão, para você ser capaz de ouvir o sussurro de alguém, você precisa estar bem próximo dessa pessoa para ouvir esse sussurro. Então, muitas vezes, o Senhor se manifesta e fala conosco, nos dá uma direção através de um sussurro paternal que nós compreendemos no nosso ser interior. De alguma forma, nós recebemos um testemunho, né? Quando ele diz assim: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Essa palavra testifica significa dar testemunho. Então, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E da mesma forma, quando nós recebemos uma direção, quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, nós sabemos porque sabemos que essa voz é do Senhor. Não há uma explicação, mas há uma convicção. E lá no íntimo nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa. E muitas vezes, né, o que Deus está nos pedindo talvez não seja aquilo que você deseja fazer. E outras vezes é algo que você faz com muita alegria, porque você deseja também e se alegra em poder estar obedecendo a voz de Deus, porque Deus está lhe permitindo fazer isso. Então nós precisamos estar sensíveis, porque viver no Espírito, vida no Espírito, é ser guiados pelo Espírito. É manter um nível de comunhão, como nós falamos na ministração passada, né? Que não basta apenas a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Nós precisamos manter comunhão com o Espírito Santo. Então, quando nós mantemos essa comunhão com o Espírito Santo, ele vai permanecer em nós e de alguma forma nós ouviremos a sua voz, porque também Deus fala através da palavra. Então, muitas vezes você está no seu momento com o Senhor, momento de comunhão ou buscando, e o Espírito Santo se manifesta e fala com você através da palavra. E você recebe aquela palavra como um rema, e você entende que é para você, e você toma posse dessa palavra e se levanta para aquilo que Deus está lhe propondo. Então é importante também declarar que nós precisamos obedecer. Se hoje ouvires a voz do Senhor, obedeçam. E algo importante também é que nós precisamos desmistificar a voz de Deus. Nós temos o Rema 2020 que fala sobre isso. Diz assim: poder e glória não são slogans místicos, são o sentido lógico e prático da unção. São níveis de unção que unem o sobrenatural ao natural para capacitar e desenvolver potencialidade. São o espiral do humano para o espiritual e do espiritual para o humano, a fim de definir nossos papéis e funções. São a vivência de Cristo em vós, a esperança da glória, em tempo real, para o viver diário, como estilo de vida,
são o se levantar e sair para resplandecer. Então, quando nós compreendemos que vida no Espírito é um processo diário, é um estilo de vida, nós não vamos estar preocupados, né, e achar que Deus só vai falar ou se manifestar em determinados lugares ou em certos ambientes, ou quando nós realmente estivermos ali tirando um tempo, né, para estarmos no nosso devocional. Ele fala nesses ambientes, com certeza, mas não é só nesses ambientes. Você pode estar na sua vida diária aí, fazendo outras atividades, e de alguma forma você recebe no seu espírito uma convicção. Testifica algo que você precisa fazer naquele exato momento. Ou ligar para alguém, ou orar por alguém, ou se levantar para ajudar uma pessoa. Ou até mesmo ir visitar uma pessoa. Naquele momento que você está bem atarefado. E você não consegue explicar, mas você sabe que você precisa fazer isso. E quando você obedece, você compreende, né, que realmente era o Espírito Santo que estava ali conduzindo a ir até aquela pessoa. E nós temos um relato bíblico que fala sobre isso no livro de Atos. Vamos lá no livro de Atos, no capítulo 8. Atos capítulo 8, que fala do Filipe, né, e o eunuco, que ele se aproximou daquela carruagem e começou a explicar a palavra do Senhor que o eunuco estava lendo. O Filipe ali, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele foi conduzido, ele falou de Jesus para o eunuco, ele o batizou. Quando eles chegaram, né, se aproximaram de um lugar que havia água, no versículo 36 já diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, a sua viagem, ele continuou. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, assim, isso é algo extraordinário, e é para nós, é para os que creem. Algo assim tremendo, relatado no Novo Testamento, de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Como ele obedeceu, como ele se aproximou daquela carruagem, como ele explicou as escrituras que o eunuco estava lendo sobre o livro de Isaías, revelou Jesus, batizou aquele homem, e quando ele cumpriu o propósito que o Espírito Santo havia guiado, a Bíblia diz que ele foi arrebatado dali, e o eunuco já não o viu. Ele continuou a sua viagem, e o Filipe já foi encontrado em outra cidade, em Azoto, e estava anunciando o evangelho até que chegou a Cesareia. É algo assim extraordinário, que talvez para nós ficamos assim: nossa, mas isso é possível? Eu almejo isso aqui. Eu creio nisso aqui, porque é possível para todo aquele que crê algo sobrenatural acontecer com a nossa vida, de sermos arrebatados para estarmos anunciando ou falando a respeito desse evangelho, o evangelho da cruz. Porém, para chegarmos a esse nível de comunhão, de intimidade, de vida no Espírito, Deus vai nos provar e vai nos testar em áreas pequenas. E muitas vezes nós somos testados em áreas pequenas para fazer alguma coisa e nós não conseguimos obedecer. E então nós não conseguimos mudar de etapa, mudar de nível. Nós permanecemos sempre, às vezes, em uma parte rasa, sendo que Deus quer que nós caminhemos em profundidade, em níveis mais profundos.
Então, viver no Espírito é andar no Espírito. Permitir que o Espírito Santo guie a nossa mente, e quando você receber uma convicção, um testemunho no seu coração, você obedecer à voz de Deus. Você não ficar questionando, né? Isso é de mim, é eu que estou pensando isso, ou isso é do Espírito. Que verdadeiramente nós possamos colocar em prática esse viver diário, essa comunhão, e obedecer as coisas simples. Muitas vezes nós crescemos na fé pelas nossas experiências. E eu tenho certeza que você tem muitas experiências, muitos exemplos práticos, talvez até mais do que eu, para falar sobre vida no Espírito. Experiências de respostas imediatas de oração, experiências de toque, né, que o Espírito Santo tocou para fazer algo e você fez e compreendeu que verdadeiramente era para ter feito aquilo. Há situações na nossa vida que talvez já aconteceu com você, comigo já aconteceu, Deus simplesmente perdeu, não saber aonde estava a chave de uma moto, né, em um momento que eu precisava sair, que eu tinha horário para chegar na escola, que eu tinha compromisso, e eu procurar em vários locais onde costumamos deixar a chave, não encontrar. E então, nesse momento, nós fazemos uma oração de 1 minuto, talvez nem isso, uma oração rápida, e nós paramos e falamos: Senhor, eu preciso chegar no horário, eu preciso estar nesse compromisso, me ajuda, me mostra onde está a chave. E você faz aquela oração, eu já fiz isso e posso testificar. E aí nós paramos, né? Nós respiramos e o Senhor nos leva ao local onde aquela chave está. Então é só um exemplo prático de algo bem simples e uma resposta imediata, e de alguma forma o Espírito Santo te guia. E em outros momentos o Espírito Santo fala ao seu coração, ou coloca no seu coração um desejo. Quantos de nós já não tivemos um desejo, por exemplo, de comer algo, uma determinada fruta ou um prato específico, e naquele contexto, naquele momento que nós estamos vivendo, não é possível, não temos ali. E nós sentimos aquele desejo e nós falamos com o Senhor. Ô Senhor, como seria bom degustar, né, aquele prato, ou comer aquela fruta, ou alguma coisa que você deseja. E você faz aquela oração, mas você também se contenta, porque não tem, e compreende que não tem agora. Mas no mesmo dia ou no dia seguinte, aquilo chega até você. Então isso é algo movido pelo Espírito. Eu creio nessa fonte inesgotável. Quando a Bíblia diz que Deus é o nosso provedor, que Deus realmente ele nos sustenta, ele realmente envia, ele manda o que nós precisamos. Mas não é só presentes que nós vamos receber. Em alguns momentos, o Espírito Santo vai nos direcionar a fazer algo por alguém, né? De repente você está vivendo normalmente a sua vida numa boa, com planos e projetos, e o Senhor ministra o seu coração, o Senhor fala, testifica, dá testemunho no seu coração de que você precisa abençoar alguém, que você precisa pegar daquela economia que você tinha reservado para um determinado plano e enviar para alguém. E você tem duas opções: ou você obedece, ou você não obedece. Porém, quando nós obedecemos, a sensação de prazer e alegria é transbordante. E quando você não obedece, você vai viver alguns dias entristecido, pensando: por que eu não fiz aquilo que o Senhor estava me conduzindo e me dirigindo a fazer? Então isso é vida no Espírito. Eu espero ter contribuído com esse entendimento e que nós possamos verdadeiramente crer na palavra de Deus, naquilo que está revelado na sua palavra. Eu vou finalizar no livro de João, que é uma palavra linda. Essa do Filipe também é sobrenatural, é algo assim que eu fico buscando em Deus, Senhor, que
que a igreja alcance esse nível de realmente ser conduzido pelo Espírito para fazer algo e cumprindo o propósito, o Senhor possa nos colocar em outros lugares. Mas em João 3, Evangelho de João 3, no versículo 8, fala sobre esse nascido no Espírito ou conduzido no Espírito. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aqui a palavra está revelando que nós somos comparados a este vento. Muitas vezes nós não vamos ter as explicações que nós desejamos. Nós não vamos, muitas vezes, nem compreender, mas nós precisamos nos mover e obedecer, porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, para alcançar níveis maiores, para realmente sermos aprovados, né, em algumas provações de Deus, porque eu acredito na promoção do Senhor, na medida que nós caminhamos em obediência, que caminhamos em fé, Ele vai nos alinhando ao propósito, aquilo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, de forma que todos crescem, né? Todos amadurecem e todos nós temos um propósito a ser cumprido. E quando Deus se manifestou a Elias, interessante aquele contexto, me fez lembrar agora que o Elias estava em um estado emocional tão abalado por causa de uma ameaça de Jezabel, que para ele estava bom. Era como se o propósito da vida de Elias tivesse se cumprido e o melhor para ele então seria estar com o Senhor, né? Realmente morrer foi o desejo do coração dele. Mas quando Deus se manifestou no sussurro paternal, quando Deus ministrou o coração dele, ele disse: Elias, o teu chamado não acabou. O propósito da sua existência ainda não acabou. Você ainda tem coisas para fazer. E Deus foi direcionando, dizendo a Elias o que ele ia fazer, a quem ele ia ungir, né? Falou sobre o rei da Síria, falou sobre o rei de Israel e falou sobre o Eliseu. Ungirás como profeta em teu lugar. Então, nós temos um chamado geracional. Não pense você que o chamado de Deus na sua vida, que o propósito é só a sua vida, a sua casa, e você vai cumprir uma missão no meio da sua parentela e o propósito foi cumprido. Não. Nós somos uma igreja profética e nós temos um chamado geracional. Então, Deus está, nesse tempo, nos alinhando a esse propósito para que nós venhamos cumprir o nosso destino profético. Nós não vamos, de forma nenhuma, concluir um propósito ou uma missão sem preparar e ungir sucessores. Porque nós fomos chamados para sermos geracionais. Então, você precisa pedir ao Espírito Santo que lhe revele, né, que mostre, que você possa verdadeiramente caminhar com pessoas que estão próximas de você, que você tem confiança e que você se derrama sobre eles. E se derrama de tal forma para que eles cresçam, para que eles frutifiquem e para que sejam maiores que você. Então, a unção de Deus na nossa vida, essa unção profética que está sobre nós, é para que nós venhamos capacitar através do Espírito e ungir sucessores. Que verdadeiramente nós venhamos olhar o exemplo de Elias. Ele passou pelas suas crises emocionais, passou pelo seu momento, né, de dúvida, de tristeza, de ansiedade, mas o Espírito de Deus o tocou. Deus não desistiu da vida de Elias e deixou claro: olha, Elias, o seu propósito ainda não se cumpriu. Você ainda tem missões para fazer. E quando você lê todo aquele contexto, você vê o cumprimento da promessa através de outras pessoas que foram levantadas depois de Elias e através de Elias. Isso é algo sobrenatural. Então, a unção profética nos faz ter essa visão de futuro. Nos levanta para compreender que os planos e os propósitos de Deus são maiores do que o nosso e que nós temos que nos alinhar
ao propósito que Ele está nos dando, nos direcionando, e obedecer nas pequenas coisas. Nós temos que ter grandes sonhos, sim. Nós temos que ser ousados, apaixonados. Essa é uma marca do Ministério Ágape da Restauração. Nós somos isso. Nós temos isso no DNA, paixão e ousadia. Mas nós sabemos que é um processo, que nós estamos em um processo e que tudo vai se cumprir na hora certa, mas enquanto estamos nesse processo com Deus, nós temos que também obedecer. Porque a Bíblia diz que se nós formos fiel no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. E isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Se você não conseguir obedecer a Deus nas pequenas coisas, Ele não vai te dar grandes tarefas. Mas quando você tiver a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito e obedecer, mesmo que isso lhe custe alguma coisa, e obedecer e caminhar nessa dimensão, Deus vai sempre promovendo para coisas maiores. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente dia, que você se alegre em fazer parte dessa família de família, que você possa cada dia mais ouvir a voz de Deus e obedecer. E assim nós vamos crescer em níveis, de relacionamento com Deus, em níveis de intimidade. E Ele cumprirá com certeza o seu chamado em nossas vidas. E o destino profético de cada um de nós será também cumprido para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Eu quero abençoar a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, com o propósito de ganhar Tailândia e o mundo para Jesus. Um beijo no coração no ciclo da expansão.
Eu sou livre. O Espírito de Deus está. Eu sou livre. O Espírito de Deus está. Somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Eu sou livre. fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Declare isso. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis são seus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu
teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Eu consagro Ele. O teu reino já ganhei. Cante. Minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu, sim, Senhor. Toma minha vida, tudo é teu. Cante, cante, cante. Os teus sonhos maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida. Usa o Senhor, a minha vida, tudo é teu. Junte sua família e cante mais uma vez esse refrão. Diga assim: os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos, eu sei. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Nos consagramos a Ti, Senhor. Tudo que temos e tudo que somos é para Ti e é por Ti. Viver sem tua presença, como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença, como a terra
precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor, eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. De amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, o sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor.